Gostaria de convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos. Os instrumentos podem continuar para nos auxiliar nesse momento de oração. Queria convidar você, jovem, você, família que está aqui, coloca a mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos, para que nós já iniciemos sendo dóceis à ação do Espírito de Deus, daquilo que é a proposta do Senhor para nós nesta tarde, como juventude, como igreja católica, apostólica romana, como renovação carismática católica. Em nome de Jesus, mesmo você que tem dificuldades, não consegue se concentrar com os seus olhos fechados, eu convido você a fazer uma experiência. Recline então um pouquinho a sua cabeça, mas o importante é que sejamos dóceis no nome de Jesus. E aqueles que sabem, que conhecem, que possam proclamar esta oração comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja minha luz, não sejas o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e de São Miguel Arcanjo, e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos, e que fujam de sua face todos os que vos odeiam, e os que vos perseguem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Gostaria que você fosse tomando o seu assento agora, bem rapidamente, aí no banco, fosse encontrando o seu lugar, e que inicialmente você dissesse para a pessoa que está do seu lado assim: olha, o momento da palavra é um momento de silêncio agora, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado. O momento da palavra é um momento de silêncio. Amém? Deixa eu me apresentar porque o tempo passa rápido. Eu sou o Ronaldo, casado, graças a Deus, agora em janeiro de 2014, vamos completar 8 anos de vida matrimonial, com a mulher mais linda desse mundo, a Cíntia. Do fruto desse amor, desse matrimônio, desse sacramento que um dia recebemos no altar de Deus, o Senhor nos concebeu 2 bênçãos. A primeira é o Pedro Henrique, que tem 4 anos, e a segunda é o Luiz Antônio, que hoje completa o 43º dia de vida. 43 dias o meu filho tem de vida. E nós acabamos de vir de uma outra bênção, que hoje foi o batismo dele. O dia de nós apresentarmos ele na casa do Senhor, e naquilo que a palavra de Deus diz no livro do Gênesis, que a marca do pecado original que adentrou nesse mundo por Adão, ela foi apagada também por um homem chamado Jesus Cristo. Então, quando nós somos batizados, nós deixamos de sermos criaturas e passamos a ser filhos, filhas amados e amadas de Deus. Por quê? Porque somos lavados no sangue do Cordeiro, amém? Então, nós acabamos de vir de um batismo, graças a Deus, houve um almoço em casa. A minha esposa, eu confesso para os irmãos, para os jovens, que está com a cara torta comigo hoje, irmão. Você não tem jeito não, Ronaldo. Pleno domingão desse, dia do batismo do menino, vai sair missão. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Queria dizer para o Ministério de Música, ai de vocês de não ministrarem músicas evangélicas, músicas da palavra, músicas proféticas, amém? Então é uma missão que Deus nos confiou e nós temos que atender esse chamado. Aqui em Cruzeiro nós pertencemos à paróquia Matriz da Imaculada Conceição, estamos inseridos nessa diocese que tanto amamos, que é a diocese de Lorena. E hoje, atendendo a um chamado do Eterno Deus, eu estou na coordenação de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Família Bênção de Deus é o nome do nosso grupo. Todas as quarta-feiras, a partir das 19h30, na Capela de Nossa Senhora das Graças, no bairro da Regina Célia. Rua Luiz Romanelli, número 594, Regina Célia. Todas as quarta-feiras, nós ministramos um grupo de oração lá. Então, hoje eu queria dizer que é um prazer poder ministrar para a juventude hoje. Amém? Eu quero dizer para você, meu amado jovem, minha amada jovem que está aqui nesta tarde, que hoje de repente você deixou de fazer algo como eu, para estar aqui, amém? Eu creio que hoje Deus tem uma palavra direcionada da parte dele para a sua vida, você crê?
Só quem crê, joga a mão para cima e dá um glória bem alto aí. Não, esse glória está muito desanimado. Quem crê, joga a mão para cima e dá um glória a Deus. Amém. Sabe por quê? A juventude tem que ser bem disposta para receber a palavra, amém? Foi-me proposto um tema, foi-me direcionado um tema, cujo esse tema, o senhorio de Jesus Cristo. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado assim, olha, agora é hora do silêncio, irmão. Em nome de Jesus, amém? Então, inicialmente, eu queria dizer o seguinte, desse tema que me foi proposto, o senhorio de Jesus, tudo aquilo que eu disser, que eu falar, que eu ministrar aqui na frente, o primeiro a vestir a carapuça sou eu. Então, o primeiro que tem que viver isso é o pregador, é quem anuncia isso. Então, a segunda questão, tudo aquilo que eu falar não será no intuito de ofender ninguém, de envergonhar ninguém, de inibir ninguém, pelo contrário. Se fosse para isso, com certeza, eu não estaria aqui e não seria convidado pelos irmãos, amém? Então, o senhorio de Jesus Cristo. O tema ao qual nós vamos embasar esse tema na Bíblia, texto bíblico, será o livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19, versículos de 1 a 10, para você que trouxe a sua Bíblia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 19, versículos de 1 a 10. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, é o senhorio de Jesus, irmão. Não, eu não ouvi você dizer, fala para a pessoa que está do seu lado, é o senhorio de Jesus. Amém? Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Amém? Enquanto você vai se localizando, vai encontrando aí na palavra de Deus, eu queria fazer uma breve introdução para nós entrarmos nesse contexto bíblico. Da seguinte maneira, quando nós falamos de senhorio, eu fui pesquisar, a palavra senhor, ela significa patrão, chefe, dono, proprietário, e encerra o dicionário Aurélio dizendo assim, Deus, Jesus Cristo. Daí nós já podemos entender e compreender que até o mundo secularizado que vivemos nos dias de hoje, reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, porque senão não estava no dicionário. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Mas Ronaldo, e quando você fala do senhorio na palavra de Deus, na Bíblia, eu poderia definir nesta tarde o senhorio de Jesus com um único capítulo e 3 únicos versículos. A carta aos Filipenses no capítulo 2, versículos de 9 a 11, aonde Paulo ali, ele define todo esse senhorio de Jesus Cristo. Paulo começa dizendo assim, o Senhor lhe outorgou soberanamente e lhe concebeu o nome que está acima de todos os nomes. Quando a palavra de Deus vai direcionar, vai dizer, todos jovens, é todos e tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo foi criado por Ele e para Ele, por isso Ele é o Senhor. Mesmo que o mundo dite outras regras para nós, mesmo que o mundo diga outras coisas, outras inverdades para nós, Jesus Cristo é o Senhor e ponto final, amém? Esta é uma convicção de fé que nós temos que gravá-la no nosso coração. Nós temos que ter esta certeza, sem sombra de dúvidas, que Jesus é o nosso Senhor. Se nós pegarmos o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus vai dizer assim, de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas seja salvo. O que nós podemos dizer com isso? Salvo, salvação. Vai querer dizer, irmãos, que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. O mesmo João diz no capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não existe outro Senhor que possa nos conceder a salvação. Por isso que inicialmente eu já estou enfatizando isso com você, jovem, nesta tarde, para que ao sair daqui, irmãos, nós não tenhamos mais sombra de dúvidas de que Jesus Cristo é o único Senhor das nossas vidas. Amém? Aonde as impossibilidades da nossa vida cessam nos médicos, cessam na medicina, não que isso, pelo amor de Deus, por discernimento, não seja de Deus. Deus deixou os médicos, deixou a medicina, deixou os medicamentos para nós irmos até eles, mas quando tudo isso cessa-se na nossa vida também, só existe uma saída, Jesus. E aqui eu abranjo o campo físico, do nosso físico,
abrange o campo de salvação, como eu acabei de dizer para vocês, de salvação, de nós sermos salvos, porque Paulo fala em Filipenses 3:20 que nós somos cidadãos dos céus. Esse mundo é passageiro. Esse mundo, eu quero dizer para você, que tem ditado muitos senhores para nós. Se nós entrarmos no campo dos muçulmanos, os muçulmanos como os católicos e os evangélicos, eles acreditam em Deus Pai, mas eles têm, infelizmente, como Senhor, um homem chamado... É o microfone, não, né? Não é o microfone, não, né? Um profeta chamado Maomé. Se nós adentrarmos no campo dos budistas, eles vão ter como um Senhor, presta atenção aqui no que eu estou dizendo para você, o Buda. Se nós adentrarmos no campo dos kardecistas, eles vão ter como Senhor Allan Kardec. Se nós adentrarmos no campo dos marxistas, eles vão ter como Senhor Karl Marx. Mas o cristianismo apresenta para nós o Senhor de todos os senhores, chamado Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós não temos outro Senhor, fala para ele, a não ser Jesus. Fala para ele mais uma vez, não existe outro Senhor, a não ser Jesus Cristo. Será que você pode aplaudir essa verdade de fé, jovem? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero entrar no texto bíblico. E eu queria deixar bem claro para vocês que na medida em que nós formos trilhando esse caminho aqui de Zaqueu, eu vou estar contando um pouquinho do testemunho para nós juntarmos essas duas coisas e fecharmos com a oração. Amém? Quem encontrou aí, diga glória a Deus o texto. Amém. O subtítulo da palavra, Zaqueu recebe Jesus. Diz assim o verso 1, iniciando. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para quando ele passasse por ali, verso 5, chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Verso 6, ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um... Eu paro aqui e digo para você o seguinte, Jesus é especialista em ser Senhor de pecadores, viu, irmãos? Eu não sei se de repente você veio para esse encontro de jovens aqui nesta tarde, de conversão, pensando que já não existe mais jeito para a sua vida, já não existe mais solução para a tua vida, os pais que estão aqui, para a tua casa, para a tua família. Saibamos nós nesta tarde que Jesus é especialista em ser Senhor de pecadores. Vamos continuar o texto, versículo 8. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta... Eu gostaria que você batesse no seu peito e dissesse assim, hoje esta salvação, chamada Jesus, está adentrando a minha vida. Vamos encerrar. Portanto, também este o filho de Abraão. Encerra o verso 10 dizendo para mim e para você, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra de salvação. Pode aplaudir a palavra, porque é a palavra de salvação, é evangelho. Amém? Agora presta atenção para você não viajar, amém? Vamos decolar na palavra, amém? Sim ou não? Sim. Aqui nós estamos diante de um texto que foi escrito por um homem que não caminhou com Jesus, que não conheceu Jesus como eu estou vendo os jovens aqui, os jovens estão me vendo, corpo físico, de um homem que não tinha intimidade com esse Jesus, de um homem que não teve experiência com esse Jesus inicialmente na sua vida, mas foi um homem que ouviu falar desse Jesus, e principalmente desse contexto bíblico, e escreveu. E o que mais me impressiona, que não era uma pessoa sem um intelecto, sem um conhecimento,
sem uma formação, porque aqui nós estamos tratando de um médico, Lucas. Lucas era formado, Lucas tinha conhecimento, Lucas tinha criação grega, ele era grego. E aqui, especificamente, Lucas escreveu esse evangelho em primeiro lugar para os gregos, depois chegou para os judeus, quando ele escreveu isso. Ele ouviu as histórias de Jesus, dos discípulos, e escreveu o evangelho. Lucas teve a graça de escrever outro livro da Sagrada Escritura, chamado Atos dos Apóstolos. Esse homem, irmãos, aqui ele já enfatiza algo surpreendente. Quando eu disse para vocês, jovens, dizerem que hoje a salvação entra na minha casa. A palavra Jesus, no texto original das Sagradas Escrituras, no hebraico e no aramaico, significa: o Senhor é a salvação. Por isso que Lucas fez questão de escrever isso e enfatizar isso, que hoje a salvação adentraria na casa de Zaqueu. Mas, pois bem, vamos pegar o versículo 1, para nós irmos destrinchando esta palavra e compreendermos esta palavra do senhorio desse Jesus nas nossas vidas. Diz aqui que ele entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Jericó, geograficamente falando, é uma cidade que fica a cerca de 24 quilômetros de Jerusalém, uma cidade próxima de Jerusalém, ao sudeste de Jerusalém aproximadamente, 150 metros abaixo do nível do mar. Jesus, antes dele chegar aqui nessa Jericó, desta palavra, ele já havia passado por ali, porque se nós voltarmos um pouco no evangelho, nós vamos encontrar Jesus curando o homem chamado Bartimeu, que também se encontrava em Jericó. Pois bem, Jesus atravessava aquela cidade, Jesus andava por aquela cidade, e hoje Jesus quer andar aqui no meio dessa juventude. Você crê nisso, sim ou não? Hoje Jesus quer vir visitar você, jovem que está aqui. Por mais que você não acredite, por mais que você não creia, por mais que você tenha dúvidas, a palavra dele diz que aonde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, e são palavra dele: eis que eu estarei no meio de vós. E quando o evangelho, quando a palavra de Deus é anunciada, é proclamada, esse Jesus pela fé se faz presente na nossa vida, amém? Não tem como nós fugirmos dele. Diz para a pessoa que está do seu lado: ó, hoje não tem como você fugir dele não, irmão. Hoje não tem como você correr do pau não, irmão. Fala para ele. Ele vai passar por aqui, amém? Vamos continuar o versículo 2. Havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Versículo 2, o que nós podemos entender por isso? Zaqueu tinha um cargo a zelar, amém? A palavra vai dizer que ele era chefe dos recebedores de impostos. Eu pergunto para você no nome de Jesus: quais são os cargos que hoje você carrega? Coordenador de grupo de oração? Parabéns, irmão. Líder de ministério de música, levita, instrumentista? Parabéns, parabéns. Intercessor, orante para cura e libertação, sacerdote, bispo, papa? Parabéns. O nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Existe uma hierarquia na nossa igreja, graças a Deus, porque a nossa igreja não é bagunça. Existe uma liderança dentro da nossa igreja, existem cargos dentro da nossa igreja, mas, meu amado, meu querido jovem, não se resume a isso. Mas, pois bem, Zaqueu, naquela comunidade judaica, ele tinha um cargo a zelar. Ele tinha um cargo a responder, ele era chefe dos cobradores de impostos. Eu quero dizer para a juventude hoje: não importa se você vem estudar engenharia mecânica, não importa se você vem estudar medicina, odontologia, seja lá o que for, meu amado, o que importa é que diante de Jesus nós somos todos iguais. E a palavra de Deus, ela é bem clara, Deuteronômio 10:9. Deus não faz acepção de pessoas. Eu queria dizer para você nessa tarde, jovem, diante desse Jesus, diante de Deus, nós somos todos iguais, meros pecadores, meros fracos, que sem a graça dele, sem a misericórdia dele, nós não somos ninguém. Pois bem, ele foi se deparar com esse homem, irmãos, jovens, que zelava por um cargo, que tinha uma postura, uma condição diante daquela comunidade judaica, onde pessoas olhavam para ele e olha, ali tem uma referência de uma pessoa que tem um cargo na sociedade, que tem uma liderança. Pois bem, continua o versículo 3. Ele procurava ver quem era Jesus. Ou seja,
Em todas as circunstâncias, momentos da nossa vida, há um momento em que nós paramos e procuramos um sentido para a nossa vida, sim ou não? Eu confesso para vocês que eu andei por vários buracos aí nesse mundo. Fumei, cheirei, me desculpe aqui as princesas, as mulheres presentes, tive uma sexualidade desregrada, transei, fiz um monte de cagada na minha vida. Mas houve um dia que eu parei. Quem conhece a Vila Paulo, a Rua da Feira, lá levanta as mãos para eu ver. Pode abaixar. Um dia era por volta de umas 2 horas da madrugada, nós paramos ali. Essa pessoa que estava comigo ali naquela noite, naquela madrugada, hoje ele é um irmão da igreja protestante, da igreja evangélica. Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Hoje ele mora na cidade de Itu. Ele bolava um baseado desse tamanho e eu costumo dizer nos meus testemunhos que naquele dia ele não falou asneira naquela madrugada, pela primeira vez na vida dele. Pela primeira vez na vida dele, naquela madrugada, ele não falou besteira, ele não falou algo errado, apesar de estávamos bolando um cigarro de maconha, um baseadão. Mas ele disse assim, olha negão, ele me chamava de negão. Ó negão, o negócio é o seguinte, vai chegar um dia que eu vou voltar lá para a igreja da minha mãe, e você vai voltar lá para a igreja da sua mãe, naquele lugar onde o povo ora uns trem estranhos lá, que a gente não entende nada. Ele estava profetizando sobre a nossa vida. Porque mal sabíamos nós que anos depois ele estaria na casa de Deus servindo, porque o que nos separa dos irmãos evangélicos é doutrina, o nosso Deus é o mesmo, o nosso Senhor é o mesmo, amém? A salvação veio tanto para nós quanto para eles, mas ele estava profetizando. O fato é, irmãos, que anos depois, esse mesmo Jesus que adentrou Jericó, que foi ter com Zaqueu, irmãos, entrou na minha e na vida dele. Todo baseado que nós fumamos na nossa vida, de loucura, de festivais de rock, de buracos por onde nós andamos, um dia esse Jesus despertou algo dentro do nosso coração. Eu lembro que nós acabamos de fumar, eu fui embora para minha casa, ele foi embora para a casa dele, eu cheguei meio de paranoia, muito louco em casa, parei, entrei no quarto e falei assim, poxa, olhei para minha casa, para a realidade da minha família, eu fui criado num lar católico, nasci num lar católico. Meu pai e a minha mãe não dão outros exemplos para mim, a não ser exemplos cristãos. Outras referências, a não serem referências cristãs. O que eu estou fazendo com a minha vida? Despertou algo, desencadeou algo no meu coração, irmãos, jovens, de curiosidade. Em eu saber quem era esse Jesus que a minha mãe tanto falava para mim. Ronaldo, o dia que ele entrar na sua vida, toda essa loucura do mundo que você vivencia, toda essa loucura do mundo que você tem ansiedade, loucura por ela, vai se transformar, Ronaldo, sabe o quê? Em bênção. No dia que você deixar Jesus entrar na sua vida. Eu falava assim, poxa, eu que fumo maconha, minha mãe que está muito louca, rapaz. Eu que bolo uns baseados, ouço uns rock and roll da vida aí, minha mãe que está muito louca. Mas mal sabia eu que fazer a experiência e aquele sentimento que se desencadeou dentro do meu coração de curiosidade para saber, irmãos, jovens, quem era esse Jesus, foi exatamente isso aqui, olha. Vai dizer o versículo 3, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Zaqueu subiu num sicômoro, sicômoro significa no hebraico árvore. A cidade de Jericó era toda rodeada por sicômoros, por árvores. Era uma cidade tropical, era uma cidade comercial, era uma cidade grande, porque vai dizer o versículo 1 que Jesus atravessava ela e demorava-se para atravessar Jericó. Naquele momento algo despertou no coração de Zaqueu, mas eu quero saber quem que é esse homem aí, meu irmão. Quem que é esse homem que está chegando aí, que o povo com certeza naquela época já comentava. O homem que aonde chegava, enfermos eram curados, pessoas possessas, oprimidas pelo demônio, eram libertas. Por isso, despertou isso no coração de Zaqueu. Como a minha mãe contava para mim, Ronaldo, o dia que você voltar para a igreja, você vai sentir o poder desse Jesus na sua vida. Zaqueu sobe num sicômoro, vai dizer o versículo 4. Ele correu adiante, subiu no sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. 5. Chegando Jesus àquele lugar, levantando-lhe os olhos, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que hoje eu fique em tua casa. Um dia Jesus disse isso para mim. Ronaldo, até aqui você vivenciou essas coisas aí, você experimentou, você fez, você aconteceu, mas agora chega, é necessário que hoje eu fique na tua casa. Irmãos, eu quero dizer aqui para o meio da juventude, e o que eu vou dizer aqui, eu tenho autoridade espiritual para falar a respeito disso, porque eu não ouvi falar disso.
Não vieram falar para mim disso. Eu vivenciei isso e experimentei isso. O que adentrou na minha vida e destruiu a minha vida foi um gênero musical chamado, e conhecido muito no meio da juventude, chamado rock and roll. Eu comecei a ouvir rock com cerca de 12 para 13 anos da minha vida. Esse ano houve um acontecimento musical aqui no Brasil chamado Rock in Rio. As grandes partes de bandas que vieram aí, digo as um pouquinho mais antigas, o Metallica, o Sepultura, eu era fãzaço do Sepultura, Iron Maiden, todas essas bandas, eu não apenas ouvia, escutava, eu cultuava essas bandas. Algumas pessoas do meio do rock and roll, estrelas do rock, eram os meus senhores, porque eu acreditava, eu tinha uma ideologia, uma mentalidade de que aquilo era certo para a minha vida. Aonde eu chegava, eu era uma pessoa antissocial, eu era uma pessoa que tinha dificuldade em formar laços de amizade, em me relacionar com as pessoas, eu dormia mal, eu me alimentava mal. Por que você acha que hoje eu estou gordinho, irmão? Porque eu conheci Jesus, amém? Um dia esse Jesus entrou na minha vida para mudar a minha história, e falar: ó, Ronaldo, até aqui foi muito bem, mas para aí. Hoje eu vou entrar na tua casa. Pois bem, falando do rock. Hoje eu vejo no meio da juventude os jovens com alargadores, piercings. Hoje já há um outro gênero chamado no meio da juventude, modificações corporais. Você sabe o que é isso? Já viu jovem com chifre? Já viu? Agora a onda agora é tatuar aqui, ó, o globo ocular, essa parte clara, branca da vista, dos olhos. Por que que tem acontecido tudo isso? Vocês sabem por quê? Um dia houve uma batalha no céu, Apocalipse 12 vai relatar essa batalha, que Miguel Arcanjo expulsou Satanás do céu, ou seja, Satanás não pôde com Deus. Aqui nessa terra, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, jejuando, Satanás não pôde com Jesus. Com quem que você acha, jovem, que o demônio vai lidar nos dias de hoje? Somos eu e você, sabe por quê? Porque somos presas fáceis dele, fáceis. Hoje a gente acha tudo muito bonito, tudo muito normal, tudo muito louco. Um dia eu também pensava assim. Um dia também eu acreditava nisso, que era o mais certo, que era o mais correto para a minha vida. Mas os problemas são as consequências que essas coisas nos trazem para a nossa vida. Hoje eu fiz uma pesquisa, cerca de 90% da juventude, 90%, não estou falando de 10%, de 20%, 90% da juventude tem cometido o suicídio. Por que, Ronaldo? Por causa das letras de rock. Uma das coisas que mais despertava a minha curiosidade era a respeito das letras. Tinha uma banda que eu gostava muito, chamada Black Sabbath. Quem aqui já ouviu falar do Black Sabbath? Levanta as mãos para eu ver. Pouca gente, pode abaixar. O Black Sabbath tinha uma música, ou tem uma música, chamada Mr. Crowley. Vocês já ouviram falar dessa música? Mr. Crowley, do Black Sabbath. É um tributo que o Black Sabbath fez a um dos maiores e declarado satanistas da face da terra, chamado Aleister Crowley. É um inglês, esse homem. É um homem que se declarou satanista, sabe por quê? Porque um dia ele cantava num coral da igreja. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, jovem. Cantava no coral da igreja, e isso serve para os levitas, viu? Cantava no coral da igreja, e do coral da igreja ele olhava a assembleia dentro da igreja, via os jovens, os homens ali, as mulheres, e ele saía desse coral da igreja, convidavam ele para ir à noite, às noites, às baladas, os bailes, e lá ele encontrava todo o povo que se dizia cristão, que estava dentro da igreja. Um dia ele virou e disse para ele mesmo assim: se eu estou dentro da igreja e não consigo viver, não dou testemunho, as pessoas que estão na assembleia da igreja não dão testemunho, não vivenciam o cristianismo, o que eu vou continuar fazendo dentro da igreja? Ele partiu para o outro lado, e essa era a ideologia que eu defendia com todas as minhas forças. Pôsteres do Black Sabbath eram recheados na parede do meu quarto. Cultuava o Black Sabbath. O Black Sabbath, todo show antes do Black Sabbath, cerca de uns 2, 3 meses atrás, teve uma entrevista do Black Sabbath no Fantástico. O Ozzy Osbourne, que era o vocalista do Black Sabbath, está retornando. O Black Sabbath vai gravar um novo disco, que vai ser lançado 2014, 2015. Será a última turnê de despedida da banda.
E perguntaram para o Ozzy assim, mas por que depois de tantos anos parado, vocês estão decidindo retornar? Sabe o que o Ozzy respondeu? Porque hoje o mundo vivencia um tempo sombrio, de escuridão, de trevas. E hoje a gente fala isso para a juventude, os jovens debocham, dão risada e acham a coisa mais normal do mundo. Infelizmente, quando a gente vai se afundando nessas coisas, esse Jesus de Zaqueu aqui já não é mais nosso Senhor. Se desencadeia na nossa vida todo um processo de drogadição, sabe por quê? A gente olha para aqueles ídolos, para aqueles senhores do rock, e a gente começa a acreditar que a nossa vida também tem que ser igual. Eu fumar um baseado, ficar muito louco é normal. Eu dar um tiro numa carreira de cocaína é normal. Eu aplicar uma droga na veia é normal. Eu transar, eu ter uma vida sexual desregrada é normal. E faço um monte de cagadas. E agora eu quero falar para os pais. Os pais verificam a mudança, o comportamento do filho e não tem coragem, dá licença, irmã, para chegar. Ei, o que você está fazendo da sua vida? Acorda. Quais são as suas amizades? Quais são os lugares que você frequenta? Por respeito humano. Hoje tem jovem que dá tapa na cara de pai, gospe, chuta, faz e acontece. Sabe por quê? Porque os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Por que, Ronaldo, que não tem mais autoridade sobre os filhos? Porque não vivenciam o senhorio de Jesus Cristo nas suas vidas. Essa é uma verdade, sabe o que, irmãos? Quando a gente vem pregar de avivamento, falar de cura, falar de libertação, todo mundo aplaude. Mas quando a gente vai colocar o dedo na ferida, fica todo mundo olhando assim com cara de espanto para mim. Sabia disso? Só que, infelizmente, eu não vim pregar para agradar homens, para agradar jovens. Eu vim pregar a verdade. João 8, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Custa, dói, porque põe o dedo na ferida, mas liberta. Se não libertasse, eu não estaria aí, ó. Sou bebê ainda no movimento. Tenho 7 anos só de renovação carismática católica. E hoje as coisas que eu experimento de Deus, tanto na vida social e na vida comunitária, fora da igreja, fora do grupo de oração, a minha postura é a mesma. Não existe esse negócio de, mas espera aí, não é bem por aí, poxa, é muita radicalidade, é muita coisa, espera aí, vamos repensar nisso. Não, meu irmão, ou você aceita Jesus, ou você não aceita. Ou você se submete como Zaqueu, subir numa árvore para ver o Senhor e deixar Ele entrar na tua vida, na tua casa, como nós vamos ver nos versículos seguintes, ou se não, me desculpe, você vai morrer na praia. Você vai nadar e morrer na praia. Quantos jovens hoje eu encontro, eu me deparo em supermercados, na rua, no posto de gasolina, às vezes da igreja, porque volta. Pode torcer a cara, pode ficar com cara feia, mas sabe o verdadeiro caminho. Quando volta lá comer a cebola do Egito, volta lá para a lavagem, sabe que o caminho certo é o caminho da igreja, é o senhorio de Jesus Cristo, é o caminho de Jesus. Amém? De repente hoje, eu falando assim, soa como algo diferente na sua vida. Nossa, Ronaldo, mas eu não experimentei droga, eu não tive sexualidade desregrada, eu não fiz tanta coisa assim. Mas, meu irmão, louvado seja Deus que você não precisou passar pelos piores caminhos, porque minha mãe sempre falava para mim assim: Ronaldo, você não quer vir pelo amor. Infelizmente, já ouviu isso, esse ditado popular? Você vai vir pela dor. E eu digo para você, sem sombra de dúvidas aqui nesta tarde, vir pela dor é pior, viu, irmãos? É pior, é doloroso, custa caro. Pregava um irmão no grupo de oração quarta-feira, o irmão, uma buta de uma tatuagem aqui, ó. Aqui no braço e aqui do lado. A assembleia do grupo de oração, eu percebi que os irmãos se escandalizaram com aquilo. E o irmão pregando fogo. Depois nós fizemos uma social, um lanche com ele antes dele ir embora. E nós conversávamos lá na sacristia da igreja e eu falei assim: e essa tatuagem aí, irmão? Falei para ele. Que trem que é esse aí? Falei para ele. Ele falou assim: Ronaldo, essa é a consequência do pecado. De eu não ter aderido o senhorio de Jesus Cristo na minha vida antes. Hoje eu carrego essas marcas. Hoje eu vejo o olhar de espanto das pessoas quando eu vou ministrar a palavra de Deus. Quando eu vou falar de Jesus. Infelizmente não tem como eu tirar. Eu não tenho dinheiro para fazer cirurgia, para fazer plástico, para fazer um trem, sei lá qual for, para tirar isso. Eu tenho que conviver com isso.
Isso chamam-se resquícios de pecados na nossa vida. Vamos continuar o texto porque o tempo é breve. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Eu digo para você, sejam quais forem as circunstâncias da minha e da sua vida, qual for o contexto da minha e da sua vida que Jesus adentrar, se você estiver disposto a recebê-lo e aceitar esse senhorio, aceite-o alegremente na sua vida, amém? Está compreendendo a mensagem? Está entendendo? Sabe por quê? Quando nós não o recebemos alegremente, sabe o risco que nós corremos? De nós darmos o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto passo nós pararmos. Se não for com alegria, se for com dúvidas, se for para ir porque eu acho que achei a vida do meu irmão muito bonitinha, hoje ele está dentro da igreja, hoje ele é uma benção, eu vou lá também, vou lá para fazer uma média, vou lá para tocar no ministério de música, vou lá para de vez em quando pegar a Bíblia e fingir que estou pregando. Saiba você que você vai nadar e morrer na praia, jovem. Você pode até dar uns 10 passos, mas você vai parar logo ali na frente. Agora, quando nós recebemos o com alegria, como Zaqueu fez, ele se torna Senhor em todas as áreas da nossa vida. Todas. Vamos continuar o versículo 7. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Aqui há um outro ensinamento importante. Jesus ele não veio para o mais inteligente, o mais bonitinho, sabe? O branquinho, todo arrumadinho, o Mauricinho da família. Jesus veio para os estragados mesmo. Para aqueles que todo mundo olha assim, não dá nada mais, sabe? Como a minha família falava para minha mãe assim: olha, Rosa, eu sei que você é uma mulher de oração, eu sei que você ora pela vida do Ronaldo, mas olha, o Ronaldo está trilhando uns caminhos que eu não sei se tem volta. E eu digo para você, em nome de Jesus, olhando dentro dos seus olhos hoje, em nenhum momento, principalmente para os pais, a minha mãe desistiu da minha vida. Eu já disse isso em vários testemunhos que eu dei a respeito da minha vida. Quantas foram as madrugadas que eu acordei e a mão da minha mãe estava aqui, ó, na coxa, na região da coxa, ou no calcanhar, no tornozelo, e eu escutava a minha mãe falando: Jesus, toca na vida do Ronaldo, Jesus, muda a vida do Ronaldo. Até hoje eu costumo dizer que, pela fé, eu sinto as mãos da minha mãe ainda tocar minha perna, tocar o meu calcanhar, meu tornozelo. Sabe por quê? Eu nunca mais me esqueço disso. Sabe por quê? Eu não quero correr o risco de voltar para onde, ou da onde eu saí, da onde Jesus me tirou. Hoje a gente tem visto pessoas dentro da igreja que permanecem um período de tempo e depois vêm a cair por causa disso. Se esquecem da onde saíram, se esquecem do risco que estão correndo se não permanecerem debaixo do senhorio desse Jesus nas nossas vidas. Olha aqui para mim, presta atenção, Jó, que eu vou dizer para você agora. Se eu sair um milésimo de polegada que seja, da presença dele, o Ronaldo velho volta à tona de novo. Sabe por quê? A nossa carne grita pelo pecado. O pecado é gostoso. Você acha que o demônio vai oferecer coisa desagradável para a sua vida? Coisa que não te chamam a atenção? Coisa que não despertam algo em você? De jeito nenhum. Ele sempre vai oferecer algo que desperte uma curiosidade, uma vontade em você. Só que depois nós vamos ver que tudo isso se desencadeia todo um processo miserável na nossa vida. Quantos irmãos nossos da Renovação Carismática Católica, tem irmão que está preso, está no presídio, pregava a palavra de Deus, está preso, mas você está usando esse testemunho aí para defamar o irmão? Não, porque eu não estou citando o nome dele aqui, oro por ele todos os dias. Tem irmãos nossos na Renovação que caíram em adultério, tem irmãos nossos na Renovação que voltaram a usar droga, voltaram a beber, voltaram a virar alcoólatra, voltaram. Por quê? Porque saíram debaixo desse senhorio de Jesus. E eu quero dizer para você, jovem que está aqui nesta tarde, a juventude, o alvo número 2 do inimigo são vocês. O número 1 é a família de vocês. O número 2 são vocês. Sabe por quê? Porque eles sabem que vocês são o futuro da igreja.
Se hoje o Ronaldo sair de cena, se hoje o Lucas sair de cena, o Marcelo sair de cena, o Neuci sair de cena, quem que vai assumir isso aqui? Vocês. Ou vocês vêm fazer um encontro de conversão por conveniência. Ou vocês vêm fazer um encontro de conversão para falar assim, eu passei uma tarde lá na igreja, na Capela São João Batista, mas e daí? Não mudou nada na minha vida. Me desculpe a franqueza, você é um tremendo sem vergonha, jovem. Mas se você, amado, agora vem a parte boa, que está aqui nesta tarde, você jovem, decidir-se pelo senhorio desse Jesus, sem sombra de dúvidas, profeticamente, no nome de Jesus, amanhã é você que vai estar aqui evangelizando, amém? Outros jovens, trazendo outros jovens, resgatando outros jovens, falando de Jesus para outros jovens. Ou você não quer isso na sua vida? Volto a dizer, eu não sei o número da sua identidade, o endereço da sua casa, não sei o real objetivo por você estar aqui, mas o que eu sei é que esse Jesus hoje quer entrar na sua vida, na sua história. Seja lá qual for a circunstância que você esteja vivendo nos dias de hoje, seja lá o que você esteja passando nos dias de hoje, hoje é uma palavra de Deus direcionada para a tua vida, jovem, que se chama Jesus, Jesus, Jesus. Coloca a mão no seu coração, repete assim comigo: Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero ser dócil o suficiente para aceitar, Jesus, o teu senhorio na minha vida. Sejam lá, Jesus, quais forem as circunstâncias, porque o Senhor a conhece todas. Eu desejo, Jesus, eu quero dar livre acesso, Jesus, para que este senhorio venha reinar, venha imperar na minha vida. Abre os seus olhos. Que em nome de Jesus você não tenha proclamado isso da boca para fora, amém? Quantos aqui nesta tarde, sem vergonha, nós estamos em casa. Por mais que vocês não me conheçam, eu não conheça vocês, nós estamos em casa porque nós estamos na igreja, amém? Vieram aqui nesta tarde, ou melhor, para esse encontro, para uma mudança verdadeira de vida. Levanta as mãos para eu ver, em nome de Jesus. Todos. Amém. Pode abaixar os seus braços. Quando nós respondemos uma pergunta dessa, nós nos comprometemos com esse Jesus, irmãos. É algo muito sério. Um dia eu pregava no Maranatá da Casa de Nazaré, lá do pai e da mãe do Lucas, do Tadeu com a Sônia. Era numa sexta-feira à noite. É um testemunho para nós encerrarmos o versículo ali e passarmos para a oração. Tinham 3 jovens naquele local, uma menina e 2 meninos. E eu observava, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer para você. Não, aqui não existe, não quero direcionar para esse lado de preconceito, nada disso. Eu verificava que um dos meninos tinha uma forte tendência ao homossexualismo. Um dos 2 meninos que estava com a moça. E a menina, ela tinha assim o poder de persuasão de manipular aqueles 2 meninos. Era visível isso. Os meninos tentavam ir para um lado, ela ia, os meninos já voltavam para o lugar. Os servos do Maranatá iam conversar com os 2 meninos, ela esperava o servo sair, ela ia, E eu comecei a observar aquilo, e aquilo começou a me incomodar, porque o Espírito Santo de Deus incomoda a gente, quando a gente verifica algo que não é de Deus. E chegou no momento da pregação, eu fiz a pregação, e vou falar falei para ela o que eu vou falar agora. Eu mexi com banda de rock. Hoje eu vejo os meninos tocar aqui. Lógico, eu não tinha tanta dedicação, tanto talento assim para instrumento. 10 anos da minha vida. Não foram 10 dias, 10 meses, 10 semanas. 10 anos da minha vida eu mexi com isso. E quando eu falei ali da banda de rock, tal, do nome da banda, era Sacrifício, eu percebi que despertou algo no coração dela. Uma curiosidade no coração dela. Ao termo da pregação, ela foi a primeira jovem a vir conversar comigo. Quando ela chegou, ela falou assim: mas escuta, como é que chamava a sua banda? Sacrifício. Falei para ela. Mas Sacrifício por quê? Aí comecei a explicar para ela toda a história do nome e tal, para resumir. Ela pegou e falou para mim assim: tudo bem, você falou muito bonito, me despertou quando você falou do rock, da banda, eu gostei. Só que esse Jesus que você veio falar aí, eu não quero ele não. Ela foi ousada. E eu gosto quando o jovem é ousado. O jovem precisa ser ousado mesmo,
Jovem gosta de coisas desafiadoras. Estou mentindo, sim ou não? Sim, e tem que gostar mesmo. E eu peguei e falei para ela assim: olha, filha, mesmo que você não goste desse Jesus que eu vim anunciar para você, mesmo que você não aceite esse Jesus que eu vim anunciar para você nessa noite, saiba que mesmo assim Ele te ama. Dei as costas para ela e saí. No outro dia o Tadeu, comentando, depois a gente partilhando, ela foi embora do encontro e levou os 2 meninos com ela. Eles não ficaram no Maranatá, não terminaram o encontro. Passado aproximadamente cerca de 2, 3 meses, eu estava ali naquela praça do Oswaldo Cruz ali, não é agora, tá, com aquela pista de skate, aquelas coisas todas lá não, era um pouquinho mais, sem aquilo tudo ali. E nós estávamos atravessando a praça, eu e minha esposa, e essa mesma jovem estava numa roda assim, de outros jovens, fumando um baseado. Eu fiz a questão de parar ali, não no intuito de julgá-la, como diz Mateus 7:1, não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida que julgados, será também julgado. Mas para ela verificar que aquilo que eu havia anunciado para ela meses atrás, seria eficaz na vida dela, se ela tivesse aceito Jesus na vida dela. Eu parei e fiquei olhando. Chegou um determinado momento, ela levantou muito louco, cabelão vermelhão, tal. Quando ela bateu o olho, ela ficou olhando assim para mim. O olhar do justo inibe o olhar do ímpio, diz a palavra de Deus. Há uma grande diferença para aquele que serve a Deus, para aquele que não serve a Deus. Malaquias 3,18 diz isso. Há uma grande diferença para quem se submete ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida, para aquele que repudia, para aquele que não quer nada, para aquele que não aceita, para aquele que diz assim: olha, é muito bonito, é muito bom, mas eu não aceito ele na minha vida. Me desculpe a franqueza, vai padecer. Vai bater cabeça, dar murro em ponta de faca, e vai ficar estagnado, parado no mesmo lugar. Infelizmente, diferente de quando a gente vê, não é algo instantâneo. Hoje ele entra na sua vida, você larga tudo, muda de vida. Há um processo, há um caminho, que é onde a gente vê, né, Luci? Né, Lucas? O jovem caminhar dentro da igreja, o jovem que fumava, ele para de fumar. O jovem que se alcoolizava, ele para de se alcoolizar. O jovem que tinha uma sexualidade desregrada, volta para a graça de Deus, vive uma vida de castidade, vive uma vida de santidade. E aí o ápice da coisa é quando a gente vê o jovem no ministério de música, um jovem intercedendo, um jovem orando, um jovem pregando a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro senhorio de Jesus na vida do jovem. Pode aplaudir isso em nome de Jesus. Vamos encerrar. Versículo 7. Versículo 8. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadro. O que quer dizer com isso? Quando ele entra na nossa vida, há uma mudança radical, amém? Que eu acabei de falar agora. Vai limpando. Aonde era torto aqui nessa determinada situação, Jesus vem e começa a colocar no lugar. Quando a gente é dócil, quando a gente aceita o senhorio. Aonde era estragado na nossa vida o vocabulário, o palavrão, eu confesso para vocês que de 10 palavras que eu falava, 9,8% eram palavrões. Gírias, revolta, sabe? Queria chamar atenção, no fundo, era algo que gritava dentro de mim. Eu queria ser diferente. Eu queria chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque existia um vazio dentro de mim que gritava. E eu não entendia por quê. Eu só fui entender nessa circunstância aqui da palavra. Quando ele entrou na minha vida e disse assim: Ronaldo, até hoje você ouviu Sepultura. Até hoje você fumou maconha, até hoje você cheirou cocaína, até hoje você se masturbou, mas a partir de hoje eu vou entrar na sua casa e você vai mudar de vida. E eu comecei a enxergar as coisas, as circunstâncias, as situações com uma outra visão, uma visão de quem está submetido ao senhorio de Jesus Cristo. Eu queria aqui dar um último testemunho. Na minha família, o Lucas pode até perguntar para o Clovinho depois, o nosso primo mais velho, da linhagem materna, o Robson.
Robson hoje ele tem 45 anos. É o neto mais velho da nossa linhagem materna de família. Meu primo ele é aidético, ele é soro positivo, tem tuberculose, hepatite C, está preso num presídio aqui no estado de São Paulo, porque o Robson, a vida dele inteirinha, não que ele não tivesse oportunidade, porque os meus tios são protestantes, são da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Inúmeros foram feitos os trabalhos com o Robson para ele mudar de vida. Casas de recuperação, cultos, enfim, encontros como esse aqui, lá também tem. E o Robson não quis o senhorio de Jesus Cristo. Hoje o meu primo está no fundo de uma cadeia. Há cerca de uns 3, 4 anos atrás eu tive a oportunidade de sentar com ele, como nós estamos tendo aqui a oportunidade de falar francamente um com o outro. E eu pude perceber a fragilidade do meu primo por causa dos anos de cadeia que ele puxou. Para vocês terem ideia, o Robson ele não tinha noção do que era, irmãos, um DVD, ele não sabia. Tinha horas que eu olhava para ele assim, eu olhava para o olhar dele, um olhar desencontrado, um olhar disperso, um olhar de quem a vida inteira dele só viu desgraça. Chegou uma determinada período da conversa, que ele começou a contar das mortes que ele viu dentro da cadeia para mim. O que eu tenho a ver com isso, irmão? Era algo que gritava dentro dele, que precisava ser externado. E eu ouvia ao mesmo tempo e dava vontade de chorar, porque eu pensava assim, meu Deus do céu, o que é uma pessoa sem Jesus Cristo? O que é uma pessoa que não se submete ao senhorio de Jesus? O que é uma pessoa vazia, oca por dentro, porque não tem Deus, porque não conhece a Deus, porque não vivenciou, não experimentou as coisas que eu vivenciei e experimentei dentro da igreja, com o poder de Deus, com o poder desse Jesus. Foi algo que eu fui refletindo ali, eu falava, meu Deus do céu, é da minha família, é da minha casa. Jesus, por que o Senhor deixa os meus padecerem, Senhor? Eu oro tanto, eu peço tanto, eu jejuo tanto, nós fazemos tantas campanhas, e a minha família ainda padece. E a resposta suave, que somente o Espírito de Deus pode falar no nosso coração. O Espírito Santo colocava no meu coração assim, infelizmente, Ronaldo, Ele não quer que hoje, como vai dizer o texto aqui, eu entre na casa dele. Sabe qual que é a casa dele? Coração. A nossa casa, coração. Quando o nosso coração fica vazio, nós somos presas fáceis, alvos fáceis para Satanás. Por isso a importância, por isso que Zaqueu foi dócil. Aquele homem que tinha um cargo diante da sociedade, deixou Jesus entrar na casa dele, ao ponto dos outros olharem e falarem assim, olha, ele vai entrar na casa de um pecador, de um ladrão. Mas foi na casa desse homem que Jesus quis entrar. E sem sombra de dúvidas, não que eu esteja vinculando vocês a Zaqueu da palavra, pelo contrário, todos nós somos o Zaqueu da palavra. Amém? Hoje ele quer entrar na nossa casa, na nossa vida. E uma pergunta que não quer calar hoje, nesta tarde. Nós vamos permitir que ele entre? Nós vamos permitir que essa salvação, como vai encerrar o texto aqui ao versículo 9, disse-lhe Jesus, hoje entrou em tua, porquanto também este é o filho de Aqui Jesus estava querendo dizer a linhagem de Abraão, porque nós somos filhos na fé de Abraão. Se você pegar Lucas capítulo 1, ali do 46 seguintes, a magnífica, a resposta de Maria a Deus, vai terminar dizendo ali que toda a posteridade de Abraão seria abençoada. Nós somos filhos na fé de Abraão. E encerra Jesus o verso 10 dizendo, pois o Filho do Homem veio procurar salvar aquele que estava. Eu não sei se hoje você está perdido, eu não sei se hoje você está estagnado na sua fé, eu não sei se hoje de repente você veio para cá frustrado com a igreja, frustrado com o grupo de oração, frustrado com a tua casa, com a tua família, você que é pai, que é mãe que está aqui, frustrado com o teu filho, frustrado com o teu casamento. O fato é, e o que importa é que a palavra de Deus quer dizer que Ele quer
adentrar com salvação na nossa vida. Se nós pegarmos o Evangelho de São João, capítulo 10, vai dizer assim, que Jesus ele deixa as 99 ovelhas que já entraram, que já passaram pelo redil, e vai atrás daquela que se desgarrou, daquela que se perdeu. Um dia, quando a sociedade me rotulou, colocou algo sobre a minha vida, dizendo assim, olha, não vai dar certo, não vai acontecer, você, Rosa, não vai ver a conversão do Ronaldo, vai ser impossível acontecer isso. Eu digo para você, olha aqui para mim, jovem, fazem 6 anos que eu perdi minha mãe, 6 anos, minha mãe foi consumida por um câncer, bem semelhante ao do Padre Léo, mas no término da vida da minha mãe, a cor da vista da minha mãe ficou da cor desse vaso aqui, olha, por causa do câncer, o fígado da minha mãe se despedaçou, saía secreção nos olhos da minha mãe, amarelo. Naquela noite lá no Frei Galvão, eu segurando na mão dela, com a Bíblia na mão, eu colocava a mão dela em cima da Bíblia e orava por ela, porque eu acreditava que até o último instante da vida dela, Deus poderia fazer algo, mas naquele momento Deus fez assim para mim, assim, ó, quietinho, Ronaldo, quietinho, quieto. Eu já entrei na sua vida. A palavra de Deus diz que somente a graça dele nos basta. Ponto final. Eu tive a oportunidade de orar com a minha mãe em casa, a minha mãe repousar no espírito, no meu colo. Eu tive a oportunidade em casa de rezar com a minha mãe o Santo Terço. Eu tive a oportunidade de ir à Santa Missa com a minha mãe. E a promessa que Deus faz na vida de uma pessoa, que a salvação um dia vai entrar na nossa casa, vai entrar na nossa vida, não deixa falhar. Colocando a minha mãe dentro daquele túmulo lá no cemitério, eu pude olhar nos olhos de todas aquelas pessoas que participaram do velório e que estavam ali no sepultamento e dizer para elas, muito obrigados. Ali tinham católicos e evangélicos, a outra parte da minha família é protestante. E eu disse para todas aquelas pessoas que estavam lá, muito obrigado vocês que oraram, que intercederam pela vida da minha mãe. Mas a maior vitória que a minha mãe pôde conquistar na vida dela não foi a cura do câncer. Foi o meu processo de conversão. Pode aplaudir Jesus. Agora, uma última coisa que eu queria ensinar para você, se você quiser tomar isso como um ensino, recebe aí no seu coração. Nós nunca estaremos convertidos. Todos os dias na nossa vida é necessário nós renovarmos essa conversão, essa mudança de vida, essa adesão pelo senhorio de Jesus Cristo. Todos os dias. Sabe por quê? A gente cai naquele erro assim de que tá com 15 anos de renovação, eu não preciso dar glória a Deus mais. Tá com 30 anos de grupo de oração, parabéns, irmão. A batalha continua, amém? Tô com 25 anos de grupo de oração, de grupo de jovens, parabéns, irmão, mas a batalha continua. O senhorio precisa perdurar na nossa vida até os últimos dias dela, amém? E principalmente para a juventude, porque esta pregação é direcionada para você, jovem que está aqui. Se todos os dias você não der o seu sim, você não for capaz de dar o seu sim para Jesus, olha, a primeira luta que você enfrentar, me desculpe, você vai voltar para o motel com o seu namorado, você vai voltar a cheirar cocaína, você vai voltar a fumar maconha, vai voltar a falar palavrão. Todos os dias, todos, nós temos que dizer para ele assim, sim, Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado todos os dias. Renove o seu sim a Jesus Cristo. Volta aqui para mim. Eu encerro com o último versículo bíblico. Mateus 5, versículo 37. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Eu queria dizer para você, jovem, se posicione. Você tem tudo para se posicionar. O meu sim hoje vai ser para Jesus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Eu vou sair daqui desse encontro com o Senhor Jesus sobre a autoridade máxima na minha vida. Amém? Eu queria encerrar. Já estourei o tempo já. Jesus amado. Mas com uma música, dá para sair, Lucas? Uma música aí para a gente encerrar?
para a gente finalizar esse momento. No nome de Jesus. Eu gostaria que você não precisa se levantar, fica sentado aí no seu lugar mesmo, em nome de Jesus. Eu queria assim fazer algo que ficasse fraterno no nosso meio. Eu percebo aqui que tem muitas jovens aqui, os jovens que estão com amigos, com colegas, com já conhecidos. Eu queria convidar você, a pessoa que está do seu lado, que você abraçasse ela aí um momentinho, em nome de Jesus. Ali as duas irmãs já estão abraçadas ali, isso. Para ficar algo fraterno, algo de Deus no nosso meio, amém? A comunidade primitiva, a igreja primitiva, era assim. A palavra de Deus vai dizer que eles dividiam tudo, até a fração do pão, amém? No meio das coleguinhas não tem aquele lance de, eu vou te emprestar uma blusinha, não tem isso? Vou te emprestar um sapato, não tem esse negócio? Os meninos, vou te emprestar um tênis, sei lá, tal, é assim. Deus trabalha, age com a gente assim, na simplicidade, na humildade. Às vezes a gente fica querendo complicar tanto, e Deus quer fazer algo tão simples, mas eficaz na nossa vida, amém? Nessa medida que você abraçou o irmão, eu queria convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos agora com ele, com ela, abraçado aí do jeito que você está. Eu convido você a dizer assim com os seus olhos fechados, para a pessoa que você está abraçada agora. Vamos trilhar um caminho com Jesus, fala para ele e para ela. Fala para ele assim, vamos nos submeter, fala para ele, ao senhorio de Jesus, agora, de uma vez por todas. Não precisa responder para o irmão não, responde para o seu coração. Responde para esse Jesus que sonda todos os corações. A palavra vai dizer que o homem enxerga a face, mas ele é capaz de enxergar aquilo que é interior, que está dentro de nós, ou seja, que é o nosso coração. E eu convido você agora, abraçado com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus olhos fechados, a você agora fazer um breve silêncio. Que os instrumentos, a música que você vai ouvir, te auxilie a orar agora, a abrir o teu coração, a entregar a tua vida agora para esse Jesus, a submeter-se ao senhorio desse Jesus. Eu gostaria que você, com os seus olhos fechados, abraçado com o seu irmão, com a sua irmã, com esse jovem, com a sua família, de repente que está aí do seu lado, você só prestasse atenção no que vai dizer a letra da canção. E aí eu finalizarei orando por você. Somente ouça. De repente nesse momento você vai chorar. De repente nesse momento você não vai sentir nada. De repente nesse momento vão passar coisas, circunstâncias, momentos da sua vida que você viveu lá no mundão, lá no pecado, lá na devassidão, mas que hoje Jesus, como adentrou na casa de Zaqueu, como adentrou na minha casa, Ronaldo, um dia, começa hoje a adentrar na sua casa, que é o seu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Jesus agora está batendo aí na porta do teu coração. A palavra vai dizer: se abrires, entrarei, sentarei contigo e cearemos. Hoje Ele quer cear com você. Hoje Ele quer ser o Senhor da sua afetividade, da sua sexualidade, dos seus vícios, dos seus pecados, dos seus fardos, das suas limitações, da sua pequenez, da sua fragilidade, da sua dificuldade em caminhar na igreja, em caminhar num grupo de oração, num grupo de jovens, seja lá qual for a tua realidade, jovem, em nome de Jesus. Ouçamos o que a letra da canção vai dizer.